Bom dia, pessoal. Dia 25 de julho, quarta-feira, começando mais um Morning Call. Iniciando pela parte de Brasil primeiro, a gente acabou de ter o indicador de confiança do comércio da FGV. Ele recuou 0,8 contra junho, passou de 89,6 para 88,8 pontos, menor nível desde 2007, desde agosto de 2007, teve quedas tanto no componente de situação atual quanto de expectativas. A FGV está justificando ainda por conta da paralisação dos caminhoneiros, e ela acredita que para o segundo semestre o restante deve ter um patamar mais positivo, mas ainda está tendo efeitos da paralisação. Indo para o resto da parte do Brasil, a gente teve na parte política dois pontos importantes. Primeiro, os jornais noticiando a negociação em torno do vice do Alckmin. Então, o posto, depois do Josué Gomes ter recusado o serviço de Geraldo Alckmin, ele está entre alguns nomes: a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o empresário Flávio Rocha, do PRB, o ex-ministro Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, e o ex-ministro Aldo Rebelo, do Solidariedade. Então, esses nomes que são de partidos do Centrão estariam sendo os mais cotados para ser o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lembrando que o DEM ele não está mais fazendo tanta questão assim de ser o vice de Geraldo Alckmin, porque a prioridade deles seria uma reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara dos Deputados. Então os outros nomes parecem estar um pouquinho à frente dele. O Josué Gomes, que recusou, fez um artigo hoje para a Folha de São Paulo, onde ele defendeu bastante o Geraldo Alckmin, falou que ele reúne todos os requisitos para cumprir a complexa missão que ele está se colocando a dispor. E o outro destaque na parte política vem do PT, depois do Fernando Haddad dar uma entrevista para o Valor na segunda. Hoje o Márcio Pockmann, um economista que estava sendo um dos formuladores da agenda econômica do PT, ele também deu uma entrevista onde ele fala que ele tem dúvidas se a questão da reforma da Previdência é de fato emergencial, e ele coloca que a idade mínima não é uma questão central. Então ele indo bem contrário ao debate. O Pockmann também citou que ele pretende utilizar cerca de 10% das reservas internacionais para estimular a economia. Passando para a parte internacional, a gente hoje novamente cita sobre o estímulo chinês que está ganhando corpo. Então ontem a gente citou para vocês a medida que o governo propôs para os seus governos locais estimularem investimento em infraestrutura. O mercado reagiu super bem ontem, tanto interno quanto externo. Mineradoras vieram fortes ao redor do mundo. Então a gente espera um afrouxamento fiscal e uma mudança de uma política mais neutra que ajude a sustentar o crescimento da China. Ainda lá fora, hoje tem no radar o encontro entre Donald Trump e o presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker. Ele se encontrou hoje na Casa Branca, os mercados estão um pouquinho tensos hoje lá fora pela manhã, esperando esse encontro, porque os Estados Unidos ainda está batendo bastante na questão da União Europeia em alguns setores, lembrando o automobilismo, tomou uma pressão bem forte do Trump, citando que as empresas europeias estão se beneficiando bastante do mercado americano. Então hoje eles estão lá se reunindo para tentar chegar a um acordo um pouquinho melhor do que as medidas que estão sendo anunciadas, que estão sendo pedidas por Trump para colocarem de taxas extras sobre a União Europeia. Ainda assim, o Trump ontem pela noite ele fez uma sugestão, meio desafio, que ambas as regiões zerassem as tarifas, barreiras e subsídios para chegar a um livre mercado de verdade, um comércio justo de verdade. Então no encontro, o Trump foi naquela postura de sempre, mas a expectativa do mercado é que durante o encontro ele vá para uma postura mais pacificadora. Eu vou passar aqui para o André, que vai começar com os comentários de empresas, pessoal. Pessoal, André Martins aqui, analista responsável pela cobertura de bancos e serviços financeiros. Hoje o Santander Brasil reportou o resultado agora de manhã, resultado forte, como o mercado já esperava. O Santander vem aí numa inércia de crescimento de carteira acima do sistema, acima dos seus pares públicos e privados. Tá? A NII atingiu 10 pontos, a margem financeira bruta, atingiu 10,5 bi, um crescimento aí perto de 10% com relação ao trimestre passado. As provisões se comportaram de maneira estável e o lucro líquido veio em 3 bi, um pouco abaixo do nosso número devido à nossa estimativa mais agressiva de provisões, mas ainda assim um resultado bastante positivo, o mercado já esperava. E vamos aguardar aí os próximos trimestres, lembrando que a nossa recomendação no banco é neutra devido ao nível de valuation, mas é inegável que o resultado foi bastante positivo e tende a ser acima dos seus pares por essa inércia que eu comentei do crescimento de carteira, especialmente em pessoa física e veículos, que vem crescendo aí no ano contra ano acima de 20%. Vou passar a palavra para o Sérgio, analista de telecom. Bom dia, pessoal. Aqui é o Sérgio Berrueso, analista de telecom aqui da XP. Hoje de manhã a Vivo reportou os resultados desse trimestre, segundo trimestre.
Os resultados foram bastante em linha com as expectativas. Nós enviamos um preview para vocês e os números foram bastante em linha com aqueles números do preview. Basicamente, as mesmas tendências que nós vimos nos últimos trimestres para Vivo se repetiu. Então, quando você olha a receita de móvel, houve uma expansão aí de cerca de 10% em serviços de dado móvel, enquanto você tem uma redução também dos serviços de voz, das receitas de serviços de voz móvel. Na parte de fixo, a gente tem uma redução total, uma queda de 3,7%, muito em razão da redução da receita de fixo, de voz fixa, né? Enquanto isso, no lado de fixo, a gente teve uma expansão, basicamente, de banda larga e especialmente do segmento de ultra banda larga, que cresceu mais de 20%, né? Como o serviço de móvel é mais rentável que o serviço de fixo, no geral você teve uma expansão também da margem EBITDA à medida que o serviço de móvel cresceu e o serviço de fixo caiu. Tudo bastante em linha com as nossas expectativas. Houve um efeito não recorrente forte nesse trimestre sobre o lucro líquido. Eles ganharam uma ação no Superior Tribunal de Justiça que permitiu que eles excluíssem o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, e isso gerou um efeito não recorrente bastante positivo, e o lucro líquido cresceu cerca de 280% ano contra ano por causa desse efeito. Mas, em geral, bastante em linha com as nossas expectativas, lembrando que a gente tem uma recomendação neutra para as ações da Vivo e que ela integra a nossa carteira de dividendos. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato com a área de análise. Bom dia, pessoal. Dia 25 de julho, quarta